Oi pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aqui. Hoje nós vamos falar de personalidades. Médicos. Vamos falar de dois médicos hoje, tá bom? Roda a vinheta aí. Ó, roteiro. Ó, eu tô lá pra baixo por causa do roteiro, tá bom? Tem muita coisa. Bom, o primeiro médico que a gente vai falar, ele é um médico, sexólogo, alemão, judeu, gay e foi considerado por Hitler o inimigo número um do regime nazista. Porque ele era gay e judeu, gente. E ainda por cima tinha ideias que ia totalmente contra ao regime do Hitler. A gente está falando do Magnus Hirschfeld. Eu não sei falar Hirschfeld, então vou chamar ele só de Magnus, tá bom? Aí acho que tem uma fotinha dele aqui em cima. O Magnus, ele nasceu em 1868 e ele viveu o ápice da sua vida ou da sua luta contra a homofobia que já existia naquela época durante a ascensão do nazismo do Adolf Hitler. Tá? O Magnus, o Dr. Magnus, ele foi considerado por Hitler o judeu mais perigoso da Alemanha. Tem a noção do que é ser considerado o judeu mais perigoso da Alemanha, num dos regimes mais violentos e mais destruidores de toda a história? Então esse era o cara. E agora a gente vai entender por que ele era tão perigoso, porque o Hitler considerava ele tão perigoso. O Dr. Magnus, ele era abertamente gay e ajudou a combater a homofobia na Alemanha, na Europa e em várias outras partes do mundo. Em 1896, ele publicou um texto intitulado Safo e Sócrates, ou Como Explicar o Amor de Homens e Mulheres por Pessoas do Mesmo Sexo. Na Alemanha nazista, que matava judeus e gays. Mandava os gays para a câmara de gás. Falar nisso, eu vou fazer um vídeo falando do Holocausto, os gays no Holocausto. Eu estou pesquisando. É porque é muita informação e é um negócio muito específico, mas eu vou trazer, tá bom? Mas voltando aqui, Dr. Magnus. Safo e Sócrates, né, do artigo que ele publicou. Safo e por que ele usou esse artigo dele tinha esse tema? Por quê? Safo era uma poetisa, era uma célebre poetisa, uma famosa poetisa grega da ilha de Lesbos, conhecida por sua escrita e mantinha uma escola, sua escrita que era para ser cantada ao som de lírica, para ser declamada ao som de liras, né? E ela mantinha uma escola apenas para mulheres, que compunham versos, e ela também compunha versos celebrando o amor homoerótico. E Sócrates, o filósofo ateniense da Grécia Antiga, que é acreditado como um dos fundadores da filosofia ocidental, e que mantinha uma relação homoafetiva com Alcibiades. Provavelmente eu devo trazer alguma coisa também relacionada ao Sócrates e ao Alcibiades. Tá? Mas vamos voltar para o Magnus. O Magnus ele publicou esse ensaio, né, influenciado por dois motivos. Primeiro, a prisão do dramaturgo Oscar Wilde, que era abertamente gay e tal, e lutava contra isso. E o Oscar Wilde foi preso porque ele era acusado de cometer atos imorais com os rapazes. Ele gostava de meninos, de rapazes, então... Não de meninos, de rapazes. Então ele foi condenado porque ele gostava de meninos, de rapazes, de homem. E o segundo motivo foi pelo suicídio de um paciente que ele tinha, que era gay. Tá? Então ele produziu esse artigo onde ele defendia o amor entre pessoas iguais.
por causa dessas duas situações. Dentro da área da pesquisa, ele produziu as primeiras estatísticas sobre os suicídios dos LGBTs. Como ele era LGBT e tinha muito contato e tinha muito trabalho, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, ele tinha muitos trabalhos relacionados ao apoio de LGBTs, ele começou a produzir material e estatísticas sobre algo que ainda acontece com os LGBTs que não se aceitam ou que não são aceitos pela sua família, pela comunidade, de uma forma geral, né? Então ele começou a produzir as primeiras estatísticas em relação a isso. Os primeiros ensaios teóricos, as primeiras teorias baseadas em coleta de informação. Em 1897, com a ajuda de simpatizantes, ele fundou o Comitê Científico Humanitário, e junto com grandes personalidades como Albert Einstein, esse comitê, que era presidido por ele, ajudou muitas pessoas na Alemanha, né, e conseguiu derrubar um parágrafo da Constituição, do Código Civil Alemão, o parágrafo 175, Código Penal Alemão, né, que é o que define o que é crime ou não. O parágrafo 175 do Código Penal Alemão, que criminalizava a homossexualidade. Ou seja, até 1897 era crime ser gay na Alemanha. Então, peraí. Não, vamos voltar a uma informação aqui. Ele fundou o comitê, mas ainda não era o nazismo. Mas a Alemanha já vivia um clima meio tenso nessa época, e ser gay era crime, né? Em 1908, ele conheceu Sigmund Freud e se tornou um dos fundadores da Sociedade de Psicanalista de Viena, né? Todo mundo sabe que o Freud a maior parte dos estudos de Freud eram relacionados à sexualidade. Então, junto com Freud, ele produziu muitos materiais e ele apoiou Freud desenvolvendo muitas teorias e muitos materiais em relação à homoafetividade e à homossexualidade. Em 1919, antes de Hitler assumir o poder, o Dr. Magnus, ele fundou em Berlim um Instituto para o Estudo da Sexualidade, algo que o deixou famoso internacionalmente, porque a Alemanha já estava vivendo um período complexo, existia a questão do Hitler ali já fazendo influências, a Alemanha tinha acabado de mudar algumas coisas, as leis, a homossexualidade tinha acabado de deixar de se tornar crime, e ele inaugurou uma escola, um instituto que trabalhava para entender as pessoas que eram gays e ajudar essas pessoas. E esse instituto ele contava com uma biblioteca dedicada exclusivamente sobre gênero, transexualidade, educação sexual, contracepção e DSTs, além de oferecer para a população, para a comunidade LGBT da época, consultas psicológicas, tratamentos médicos e abrigo gratuito. Magnus, além de tudo isso, o Magnus ajudou na cirurgia de redesignação sexual de Lili Elbe. Quem não sabe quem que é Lili Elbe, é a garota dinamarquesa. Assistam esse filme, ele é fenomenal, ele é lindo. Tem um final X, que eu não vou falar, mas ele é lindo esse filme. De uma certa forma ele é lindo. Trágico, mas ele é lindo. Assistam esse filme. O Magnus, ele foi um consultor pelo fato dele entender muito bem a psique do LGBT e ser uma das primeiras pessoas assim a entender cientificamente
a questão da transexualidade, ele ajudou ao corpo médico que estava começando os trabalhos os trabalhos das cirurgias de redesignação sexual, que fizeram a primeira cirurgia na Lili Elbe. Por causa do seu trabalho, da sua homossexualidade, o Magnus sofreu muita perseguição durante as décadas de 20 e 30, dos anos de 1920 e 1930. Em 1921, ele levou uma surra quando ele saía de uma palestra em Munique. Né? No mesmo ano, os jornais já ali, o Hitler já tá no ápice ali, os jornais nazistas já denunciavam Magno como o inimigo central do regime nazista. E, para mostrar resistência ao Hitler, para mostrar resistência ao regime nazista e para continuar apoiando a comunidade LGBT, o Magnus, em 1928, fundou uma outra instituição, que foi a Liga Mundial para a Reforma Sexual. Gente, Liga Mundial para a Reforma Sexual. O cara, ele estava revolucionando o mundo, a sexualidade no mundo, com tudo que estava acontecendo. Em 1933, o Instituto, infelizmente, foi invadido, destruído, a biblioteca queimada e os pacientes foram presos e levados para campos de concentração. O Magnus ele só se salvou porque ele estava nos Estados Unidos fazendo uma viagem acadêmica, ele estava dando uma palestra. E dali ele foi aconselhado a não voltar para a Alemanha, porque se ele voltasse para a Alemanha ele seria preso. O Magnus faleceu em 1935 de um infarto, porém as suas teorias elas foram bases para ajudar a transformar a maneira como os LGBTs são tratados e nos deram uma causa do que lutar, entendeu? Pelo que lutar. O Magnus ele foi uma influência, uma inspiração lá de décadas atrás para coisas que a gente faz hoje em dia. Ele foi um dos primeiros caras que começou a entender a sexualidade de forma científica. O segundo médico que a gente vai falar é brasileiro, brazuca, que é o Dr. Roberto Farina. Ele foi... Deve ter uma foto dele aqui, ó. Aqui, não sei, não vai aparecer. Ele é responsável pela primeira cirurgia de redesignação sexual realizada no país, que foi feito em Valdir Nogueira, que é o nome de registro da Valdirene Nogueira. Após a cirurgia, ele realizou os estudos e essa cirurgia em pleno regime militar brasileiro. E ele foi acusado depois dessa cirurgia, ele foi acusado de lesão corporal grave e condenado à prisão por causa da cirurgia. Acho que tem uma aqui, ó. É uma imagem aqui da prisão, falando da prisão dele. Antes de realizar essa cirurgia, o Dr. Farina, ele acumulou experiências praticando nos laboratórios, praticando horas e horas e tempos no laboratório de anatomia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, da qual ele era professor de cirurgia plástica. E em 1982, ele, num livro Transsexualismo, ele colocou o seguinte parágrafo, ele disse a seguinte coisa. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Tem coisa aqui. Aqui. Em relação à questão do fato dele ter sido preso e tal, e a lei não permitir não permitir mudança de sexo, e tinha umas coisas relacionadas à proibição meio que por baixo dos panos da homossexualidade no país, também naquela época. É uma coisa que merece ser estudada, porque não se fala muito, mas existia sim uma
uma coisa muito forte proibindo a homossexualidade no país naquela época. Mas no livro Transsexualidade, de 1982, ele fala o seguinte: lamentavelmente, as nossas leis, costumes e tradições não têm um mínimo de compreensão, tolerância e consideração para os transexuais. A investigação científica, paralelamente ao avanço da tecnologia, aos poucos vai vencendo os seus maiores inimigos, que são a ignorância, a superstição. Escreveu um médico no seu livro de 1982. Ele realizou a cirurgia na Valdirene em 1971. Tá? A Valdirene, ela tá viva ainda, tá? E pelo fato dele ter feito essa cirurgia e de ter sido acusado pela justiça, pelo regime militar, de ter causado uma monstruosidade, a Valdirene escreveu uma carta para os advogados de defesa do Dr. Farina para que ele fizesse o possível para que ele ficasse livre. Eu vou ler a carta aqui dela. Gente, cadê a carta? Aqui, ó. Carta da Valdirene. Prezados senhores, isso para os advogados. Tendo sabido que os senhores são os novos advogados do Dr. Roberto Farina, e por isso indiretamente meus defensores, pois a minha vida futura depende do que vier a acontecer ao Dr. Roberto Farina, meu benfeitor, peço encarecidamente não poupar esforços para defendê-lo e absolvê-lo. Os senhores sabem, por certo, que a minha vida antes da operação era um martírio insuportável, por ter que carregar uma genitália que nunca me pertenceu. Depois da operação, fiquei livre para sempre, graças a Deus e ao Dr. Roberto Farina, dos órgãos execráveis que me infernizavam a vida, e senti-me tão aliviada que me pareceu ter criado asas novas para a vida. Sem outros motivos, subscrevo-me agradecida. O Dr. Farina, já existia um processo de cirurgia de redesignação sexual já no mundo, mas o primeiro, assim, a técnica brasileira foi criada pelo Dr. Farina, né? E ele estudou muito, ele fez tudo muito, ele criou uma técnica correta, ele criou uma técnica segura para que as pessoas que eram os transexuais pudessem se ver livres de algo que os atormentavam e os tornassem aquelas pessoas que elas realmente são. Tanto que em 1977, o Dr. Farina foi de novo lá, pioneiro, e realizou a primeira cirurgia de redesignação de mulher para homem. Joana se tornou João. Tá? Em 1979, ele foi absolvido das acusações de lesão e tentativa de assassinato e todas as outras acusações que haviam sido impostas a ele. E também já estavam começando um movimento para mudança do regime no país, né? E ele foi absolvido. E ele continuou o seu trabalho, né? Criando novas técnicas, aperfeiçoando as técnicas, criando novas teorias para atender as pessoas que tinham as pessoas transexuais no país naquele momento, né? E ele foi tão importante que o conhecimento dele foi eternizado na criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas e Assistência às Pessoas Trans, professor Dr. Roberto Farina, que é ligado à Unifesp. Essas duas pessoas, elas são muito importantes porque elas mudaram
elas criaram situações, elas lutaram para que outras pessoas pudessem ser felizes. Outras pessoas pudessem ter a sua felicidade. Né? Readequando o exterior para aquilo que para aquilo que a mente delas dizia que ela era. Imagina você, na sua mente, ser uma menina e no seu corpo você ser um menino. Imagina você olhar para o seu corpo e você não se reconhecer. Então, o Dr. Farina e o Dr. Magnus, eles foram pessoas que criaram condições, que brigaram com regimes ditatoriais, nazismo e a ditadura brasileira, para que pudessem fazer outras pessoas felizes. E assim a gente deve continuar brigando para que nós possamos nos tornar felizes. Brigando, dando porrada mesmo. Porrada física, se for preciso. Tá? Para defender os nossos ideais e a nós mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham gostado de ter conhecido essas duas pessoas. Se você gostou, clica aqui. Se você não gostou, tudo bem, não vou ficar bravo. Vou ficar chateado, mas não vou ficar bravo. Habilita o sininho, curta o canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo do Dani.